Vou te ensinar de uma vez por todas a fazer a melhor pele artificial para treino de tatuagem dessa internet. Se você é tatuador iniciante ou se você já é profissional, tá no nível avançado. O vídeo aqui é o primeiro de uma série que eu tô começando, mostrando então todo o processo de um tatuador, de um aprendiz de tatuador, de alguém que tá começando a tatuar. Então eu vou fazer a pele, depois vocês vão ver eu criando um desenho, fazendo toda a parte do desenho, passando para a pele artificial, para então depois ir para uma pele humana com o mesmo desenho. Então tá começando hoje essa série, acompanha aí. Você tá me vendo de avental, eu tô aqui em uma cozinha, mas hoje o que eu vou cozinhar é um pouco diferente. Eu vou te ensinar de uma vez por todas a fazer a melhor pele artificial para treino de tatuagem dessa internet. No começo da minha carreira, dos meus estudos como tatuador, eu me deparei com uma dificuldade muito grande de encontrar uma pele que fosse similar à pele humana para que eu pudesse treinar, evoluir, desenvolver as minhas técnicas antes de colocar a tinta na pele de uma pessoa mesmo. Depois de muita pesquisa, de tentar algumas superfícies, eu e a minha esposa acabamos nos deparando com uma pele artificial que era feita com apenas 2 ingredientes. Muito fácil de encontrar em qualquer cidade. Deu tão certo para os nossos treinos que a gente começou a vender na internet e foi assim que a gente montou o nosso primeiro estúdio, a primeira versão do nosso estúdio, que não era essa estrutura que a gente tem hoje, era algo bem mais simples, mas foi assim que a gente tirou o nosso sonho do papel e construiu o nosso primeiro estúdio, né? Onde a gente teve a oportunidade então de avançar cada vez mais, continuando estudando ainda nessa pele, mas agora já tatuando pele humana, e fomos nos desenvolvendo até chegar onde a gente está hoje. Meu objetivo aqui então é te mostrar como fazer essa pele para você poder, assim como eu fiz no começo, assim como eu faço até hoje, treinar com uma responsabilidade, ter o treino numa pele artificial como uma responsabilidade mesmo, para que você possa, de fato, então tatuar alguém aí, ter um resultado satisfatório. Eu sei, antigamente utilizava-se pele de porco, né? Acho que quem é da velha escola, quem começou a tatuar nos anos 80, nos anos 90, até início dos anos 2000, deve ter se deparado com a pele de porco como uma superfície de treino, né? Pele de porco, assim, eu não cheguei a utilizar, mas eu imagino que deve ser um tanto quanto desagradável até mesmo de fazer. Podem me chamar até de Nutella e por isso, mas eu acho que deve ser um pouco desagradável de treinar. E se a gente tem uma alternativa que substitui isso de uma forma muito eficiente, talvez simule até melhor do que a pele de porco, por que não usar, né? Então, meu objetivo é trazer de uma forma bem simplificada para você esse processo. Ao meu ver, é um pouquinho difícil, mas não é complicado, não exige uma grande prática. Se você não tem a balança, por exemplo, você pode medir uma quantidade, tem mais ou menos outras quantidades que eu vou sair, e então você pode adaptar também a sua realidade, quer fazer um pouco maior, fazer um pouco menor, não tem também muita questão quanto a isso, beleza? Eu vou fazendo então essa pele e vou comentando algumas coisas com vocês que você precisa prestar bem atenção para ela sair legal. Mas algumas coisas já te adiantam, não vai precisar, se você já viu algum outro vídeo, precisava colocar um plástico filme, deixar secar em tais condições, que, nossa, muito específico, assim. Não precisa de nada disso. Só fazer com atenção mesmo. Eu acho que a maior questão tá no tempo que você faz, o quanto você mistura os componentes e depois abre essa pele de uma forma tanto quanto rápida, porque depois que você mistura, ele começa a endurecer já bem rápido. Então tem que ser um tanto quanto ágil, mas não é nada complicado demais. Essa pele ela é bem facinha de ser feita. Você vai precisar de um amido de milho. Tem algumas marcas que são melhores do que outras, mas de forma geral, um amido de milho que seja bem fininho, bem sequinho, vai funcionar bem. O silicone, eu não ganho nada, não sou patrocinado por essa marca, mas esse aqui foi o que a gente chegou nessa fórmula que a gente desenvolveu. Minha esposa, a gente sempre comenta que a gente nunca estragou a pele de ninguém. E eu associo isso a gente ter treinado muito nessa pele artificial antes de ir para a pele humana, então. Então, meu objetivo é te ensinar isso. E o que eu quero com esse vídeo? Eu quero passar conhecimento. Porque eu acredito que é fundamental, como tatuador, como tatuadora, ter essa responsabilidade mesmo. A gente não comercializa mais, eu não tenho por que esconder esse método de fazer a pele. Eu quero apenas te passar o conhecimento e, na verdade, o que eu vou te pedir em troca é que você se inscreva aqui no canal, que você deixe um like aí, faça um comentário positivo, pode tirar dúvida também, para que então a gente possa levar isso para mais gente e que cada vez mais a gente tenha tatuadores, tatuadoras responsáveis. Esse é meu objetivo aqui, passar dicas de treino, passar dicas de biossegurança, de atendimento, porque a gente precisa entender a tatuagem como uma prestação de serviço que tem que ser feita de uma forma profissional. Então já deixa o like aqui, já se inscreve no canal para você não esquecer depois. Vamos lá, vou te ensinar a fazer essa pele agora então.
Vou recorrer então ao meu velho kit de fazer pele. A gente vai precisar de um outro tubo para fazer. Eu utilizava um rolo daqueles de macarrão para fazer antigamente, mas aqui esse outro tubo vai fazer essa função depois de abrir a pele, como vocês vão ver. Uma peneira também, sempre muito bom para peneirar, né? Vai que tem alguma impureza, alguma coisinha, uma pedrinha no amido de milho. Quanto mais fininho tiver, melhor também para pele. Um potinho que eu utilizava, vou utilizar o mesmo, porque depois ele só serve para isso e mais nada. O que eu fui fazer agora aqui, eu fui abrir já totalmente seco. Então esse sem condições de fazer, vai pro lixo. E aí eu saí rodando a cidade, fui em 3 lojas de materiais de construção e não consegui encontrar dessa mesma marca. Eu encontrei uma marca que não existia quando a gente fabricava, mas o moço do material de construção é muito antigo, que funciona, diz que outro tratador já comprou com ele dessa marca, com esse mesmo objetivo, esse mesmo fim, né, fazer pele artificial, e eu vou aplicar, beleza? E aí, o processo, de qualquer forma, é um só, né, e que que eu tenho dúvida, então, em relação ao resultado. Vou fazer, de qualquer forma, e aí eu mostro pra vocês se deu certo, depois vocês vão ver eu tatuando essa pele. Se não deu certo, eu volto aqui e conto também. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente vai precisar de 2 ingredientes. Primeiro amido de milho e depois, então, o silicone. Esse aqui parece que tá bem bom. Falei para vocês também, mas é importante que seja uma superfície bem lisa. Aqui, ó, eu estou utilizando uma peça de piso. Com a luva, para mexer com o silicone agora, gruda muito, depois é muito difícil tirar da mão. Eu vou te passar a medida agora, mas não precisa se apegar muito a ela, tá? Você fazer uma pele aí, simulando um antebraço, uma panturrilha, alguma coisa assim, você pode utilizar aí na média uns 40 gramas de silicone e a mesma quantidade de amido de milho. Aqui, como eu vou treinar, tô fazendo ela para mim, né? Eu vou fazer um pouquinho mais, vou fazer com 45 gramas de silicone e agora 45 gramas também de amido de milho. E aí não tem segredo. Misturou. Aqui agora é igual fazer uma massinha de pão. Já fez um pão em casa? Basicamente parecido. É basicamente a mesma coisa aqui. Amassando. Sovando bem ela. É importante fazer com que se junte completamente aqui, ó. Então, vai fundindo, né? Virando uma massa só. Deixa eu tirar aqui do lado para não sujar mais que o necessário. E aí você vai sentindo que ela vai ficando mais rígida, né? Eu gosto sempre de ir fazendo nesse mesmo movimento assim, ó. A gente vai incorporando, né? A massa, incorporando. Se precisasse sentir que tá muito úmida, você pode ir acrescentando um pouquinho mais de amido de milho, mas ó, a minha já tá chegando no ponto, é muito rápido. Se o material for de qualidade, tá parecendo que esse silicone dessa marca nova é bom, bem bom mesmo, e tá chegando na consistência bem rápido. Agora é o momento que ele já começa a soltar um cheiro muito forte, e aí vai ficando assim, ó, parece um pãozinho mesmo. Vou colocar um pouquinho mais de amido de milho, importante colocar sempre bem pouquinho agora, nessa fase de amido de milho, e chegando nele aos poucos, ó. Essa minha já tá quase no ponto de abrir. E aí é bem rápido mesmo, bem rápido. O vídeo tá com 4 minutos e ela já tá no ponto da gente abrir. Eu vou enrolar aqui. Eu gosto de fazer assim, ó. Faz uma bolinha, deixa ela aqui de lado um pouquinho, juntar. É importante que você não misture mais ela com esse amido de milho que já estava
aqui na bancada. Então eu costumo fazer o seguinte: eu pego a peneirinha, ó, uma peneirinha que não vai utilizar mais para nada, né? Não tem problema. Não pode pegar uma peneira que você usa para cozinhar também, que aí pode ser que fique gosto depois na peneira, porque eu tô mexendo com silicone, né? Aí eu polvilho, então, um pouquinho assim, ó. E aí é aqui que eu vou abrir essa pele. Começo abrindo assim um pouquinho, viro dos dois lados. Aí você pode fazer no formato que você quiser. Pode fazer quadrado, pode fazer redondo, retangular. Isso não influencia muito, tá? Vou utilizar esse tubo que eu tenho de silicone antigo. Pode utilizar de repente até o que você está usando para fazer mesmo a pele. E aí para, ó, abrindo, como se fosse uma massinha mesmo. Depois que você fez isso, você deixa num lugar que pega bastante ar, né? Para o cheiro forte saindo um pouco. E questão de horas, eu acredito que com umas 6, 8 horas ela já vai estar bem no ponto para você fazer então aí seus treinos, tá? Aqui, ó, vou abrir um pouquinho mais, como eu disse para vocês, simulando aí na superfície do antebraço, né? Que talvez ficou até um pouquinho menor, mas dá para fazer muitos desenhos. Aí eu não vou abrir muito mais ela não, ela vai ficar muito fina. Eu vou fazer uma outra aqui, que eu vou fazer ela um pouco maior, para sim simular, de repente, um braço, uma coxa, né? Mas aí, ó. A gente fazia, eu utilizava um molde, assim, para cortar, né? Até uma vasilina, um potinho improvisado. Utilizava para cortar e ela já ficava redondinha. Mas aqui eu não vou fazer isso, não. Porque eu acho que não tem necessidade. Tem uns cantinhos aqui que dá pra gente aproveitar, que se cortar no molde vai acabar perdendo, desperdiçando, né? E não precisa disso. Então essa aqui acabou ficando até bem fininha, ó. Vou mostrar pra vocês. Bem fininha, mas dá pra fazer perfeitamente o treino. Eu vou fazer uma mais grossinha, um pouco maior agora também. E aí é basicamente o mesmo processo, tá? Pra vender, era um processo quase que semi-industrial, assim. Eu ia fazendo essa parte aqui. E aí a Gabi, minha esposa, ia abrindo, ou o contrário, né? Às vezes ela ficava mais com o processo de incorporar aqui, e eu pegava e fazia depois a parte de abrir, de finalizar e cortar, muitas vezes, porque a gente tava com a prática já, né? Fazia aí no Fordismo, uma linha de produção. E aí foi assim que a gente comprou, vendendo as peças, a gente comprou nossa primeira máquina, nossa primeira fonte, nossos primeiros materiais, né? Os kits, as tintas, a nossa maca. E aí foi, um bom tempo a gente tatuava e vendia pele. Até o momento em que a tatuagem começou a ser mais viável economicamente, né? O tempo que a gente gastava fazendo pele e tatuando versus o retorno que a gente tinha dessas horas investidas, a tatuagem começou a ser mais vantajoso. Eles têm que a gente tinha que ir nos correios, tinha que imprimir as etiquetas, depois ir atrás de comprar mais material, então ocupava uma boa parte do nosso dia, mesmo que a gente fizesse todas as compras durante um dia da semana, por exemplo, e fazia a produção durante a semana, mesmo assim, ainda a gente sempre tinha que sair correndo atrás de algum material, acabou o pedido a mais que chegava, e era assim, o tempo todo chegando pedido mesmo. Tem um número fixo, assim, um número real de quantas peças a gente chegou a vender no período que a gente estava produzindo, mas eu faço uma estimativa de que a gente tenha vendido alguns milhares, talvez, de unidades. Mas vocês podem ver, né, que a prática realmente leva à perfeição, né, porque a gente desenvolve aqui, ó, uma habilidade, né, uma forma, um jeito de fazer as coisas, os movimentos de uma forma repetida, que agiliza muito, né. Talvez você fazendo aí, as primeiras você vai sentir um pouco de dificuldade, mas depois vai ficando bem mais fácil. Como eu abro ela a partir de um círculo, de uma esfera, né, ela já vai ficando naturalmente mais arredondada, mais abaulada, né. Mas depois também, se quiser, né, para emoldurar, alguma coisa assim, mostrar
Depois você pode pegar e moldurar, mostrar a sua evolução, de repente até fazer um trampo bem legal e deixar no seu estúdio. Aqui, se você quiser dar um formato, como eu disse, um formato quadrado, ó, só você pegar uma faquinha, vem aqui, retirando a bordinha, ó, tirar um pouquinho daqui, um pouquinho de cima aqui, para não acabar desperdiçando muito, né? Você pode vir fazer o seguinte, vou deixar isso aqui bem quadradinha, mostrar que é possível também. Quer dizer, não foi a gente que inventou a receita, mas assim a forma de fazer, né? Essa forma não é por nada não, mas dá de 1000 a 0 nessas peles compradas aí na internet, por exemplo, aquelas que vêm da China, né? Que são muito fininhas. É o Hunt Board que agora já não... Vamos ver, aliás, vou tentar recuperar isso aqui, vamos ver. Se não tiver endurecido ainda muito, vai dar pra gente fazer uma outra pele um pouquinho menor. Um aqui talvez ainda dê, vamos ver. Bom, então vou tentar com esse outro pedaço maior também. E vou fazer uma pelezinha um pouquinho menor, mais, né, pra você não perder o material. Esse é o processo, então. Viram como não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Dá pra você fazer a baixo custo, ó, o silicone, esse tubo de silicone eu paguei R$22, mas acho que R$7 no milho, quer dizer, menos de R$30, com R$30 aí você consegue fazer pelo menos aí umas 4 ou 5 peles para você treinar muito e desenvolver um trabalho de qualidade antes de ir para a pele. Claro que depois a pele humana tem as suas características, as suas especificidades, você vai ter que aprender a sentir a pele humana, a vibração da pele humana, lidar com os fluidos que saem durante o processo, né? É um novo aprendizado, mas a pele artificial, essa pele artificial, essa receita, se você seguir o passo a passo, do jeito que eu te passei, ela serve como uma base muito boa, muito sólida. Treinar traço, treinar profundidade, treinar, fazer ali um círculo bem legal, uma linha bem firme, consistente, né? Então, é uma ferramenta bem útil mesmo para quem está começando e para quem já está há um tempo aí na caminhada, mas que está sempre buscando evoluir. Um jeito prático. Eu posso que ninguém nunca te ensinou de uma forma prática a fazer uma pele artificial dessa qualidade. Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal para dar aquela força. Começando esse canal agora para compartilhar dicas. Então, se você se inscrever, ativar o sininho, você vai ficar por dentro, não vai perder nenhuma das dicas que eu vou estar passando aqui. São dicas que eu aprendi no dia a dia, né? Com anos de prática, vai aí já para 6 para 7 anos que a gente começou, né? Eu conto desde quando a gente começou a fazer pele mesmo, a pensar ali em sonhar com o estúdio, né? Que hoje a gente tem, claro que ainda a gente tem tantos outros sonhos em relação a isso para realizar, mas hoje o nosso estúdio é um estúdio bem completinho, uma localização privilegiada da cidade, na rua do centro, na rua da praça da cidade. Então a gente tem a oportunidade de oferecer um trabalho de qualidade, um atendimento muito bom aos nossos clientes, graças a esse cuidado que a gente sempre teve desde o comecinho. Eu sempre falo isso com muito orgulho, de que nós, na época que vendíamos essas peles, a gente contribuiu com a evolução de muitos profissionais e, de uma forma geral, acabamos contribuindo com a profissionalização e, de fato, com a evolução do cenário da tatu, né? Então eu carrego isso com muito orgulho. E ser tatuador ou tatuadora e começou lá na época da pandemia, 2020, 2021, e já comprou alguma pele da marca Dream Skin, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ter contribuído nesse seu processo de evolução. E aqui está o resultado então da nossa pele prontinha. Vocês podem ver que ela é bem maleável, ainda não está totalmente curada, né? Ainda vai mais umas 2, 3 horinhas, acredito eu, para ela ficar no ponto de tatuar. Mas ó, você pode dobrar, ela não rasga, ela não marca, tá vendo? Diferente de algumas que eu já comprei, que a hora que chegou eu fui testar, fazer umas dobras, manipular, ela racha tudo, né? Ela trinca, então imagina, a hora que você passa a agulha, ela esfarela, né? E essa aqui não, essa aqui ficou uma pele de muita qualidade, ó. Pode ver, ficou numa espessura até legal. E deu para fazer
um tubo de silicone, eu fiz 5, ó. Essa aqui, a quadradinha, uma outra grande, aquela que eu fiz por último, né? Ficou mais espessa um pouquinho, e uma outra um pouco menor. Então, foram 5 peles que deu para fazer com um tubo de silicone. Essa menorzinha que a gente fez, reaproveitando o resto de uma maior, ó. Ela fica muito lisinha, ela tá um pouco cheia de farinha, né? Mas só fazer uma limpeza nela, e aí a limpeza você pode fazer como se fosse a pele mesmo. Pode passar álcool, esfregar bem para tirar toda essa farinha, para depois você colar o decalque. Eu vou fazer um vídeo também mostrando como fazer essa limpeza, como aplicar o decalque, depois tatuando. Então, como eu disse, esse é o primeiro vídeo dessa série que eu tô lançando aqui no canal. Então eu te ensinei como fazer essa pele de baixo custo, para você fazer seus treinos aí de uma forma muito bem explicada, de uma forma muito detalhada. Se eu já tinha visto uma aula tão explicadinha assim de como fazer essa pele artificial? Aposto que não, né? Então pode fazer, faz sem medo, e assim que você fizer, saca aquele treinão brabo, me marca no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo, vou ficar muito feliz aí de poder acompanhar essa evolução. Se você é tatuador, se você é tatuado, entusiasta, gosta do mundo da tatu, é apaixonado pelo mundo da tatu, não deixa de seguir. Então, valeu, forte abraço!